O CEO viúvo instalou câmeras para vigiar a faxineira, mas o que ele viu o calou. Naquela mansão de vidro e silêncio, onde cada passo ecoava lembranças, ele acreditava que nada mais o surpreenderia. Até que uma mulher simples, de uniforme azul e mãos firmes, começou a mudar o som daquela casa sem dizer uma palavra. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Marina Duarte chegou ao portão da casa de Eduardo Nogueira numa manhã abafada de São Paulo. Carregava uma bolsa gasta, o uniforme passado com cuidado e o olhar de quem precisava muito daquele emprego. Dona Celina, a governanta, abriu a porta sem simpatia, analisando-a dos pés à cabeça antes de deixá-la entrar. O patrão não gosta de atrasos, nem de conversa, avisou em tom seco. O interior da casa era impecável, mas frio. Tudo parecia imóvel. Os retratos nas paredes, o piano coberto, o ar preso entre os cômodos. Eduardo apareceu no alto da escada, terno claro, expressão distante. Apenas disse o necessário. Horários, funções, limites. Evite o andar de cima e não tente fazer amizade com meu filho. Mas bastou Marina cruzar o corredor para ouvir risadinhas baixas atrás do sofá. Um garotinho de bochechas redondas, olhos vivos e camiseta vermelha, observava cada movimento dela. Lucas. Quando ela se agachou para recolher os brinquedos espalhados, ele correu até ela com a naturalidade de quem reconhece abrigo. Oi, disse mostrando um carrinho quebrado. Ela sorriu, pegou fita adesiva e o consertou sem pensar. Eduardo assistiu a cena de longe, imóvel. O riso do filho cortou o silêncio que ele mantinha desde a morte da esposa. Algo naquela mulher o inquietou. Talvez a leveza com que ocupava espaços que ele acreditava mortos. Mais tarde, sozinho no escritório, olhou para o monitor das câmeras recém-instaladas. As imagens mostravam Marina varrendo o chão, cantarolando baixinho uma melodia familiar. A mesma que ele jurava nunca mais ouvir. A partir daquele instante, nada naquela casa permaneceria igual. Os dias seguintes correram com a precisão de um relógio bem montado. Marina aprendeu rápido o ritmo da casa, o modo como as cortinas se abriam na mesma hora, como o café era servido sempre morno e como Eduardo descia as escadas com o celular na mão sem olhar para ninguém. Ela se movia em silêncio, respeitando aquele mundo que parecia não querer ser tocado. Mas havia algo naquele silêncio que pesava, como vidro prestes a rachar. Lucas era o único som vivo. Corria de um cômodo a outro, sempre tentando chamar o pai, que respondia com um aceno ou um "já vou" distraído. A presença do menino transformava o ambiente por instantes, e depois tudo voltava ao vazio. Marina limpava, organizava e observava aquele homem que parecia se esconder atrás de cada rotina. Ele evitava cruzar o olhar com ela. Quando falava, o fazia em frases curtas, calculadas. Havia um tipo de dor contida em cada palavra que não pedia consolo, apenas distância. No fim da tarde, Marina recolhia os brinquedos de Lucas e os guardava em uma caixa colorida. Às vezes, o menino vinha se sentar ao lado dela, curioso, perguntando sobre coisas simples, o nome das flores, o cheiro do sabão, porque o vento fazia barulho na janela. Ela respondia com ternura, e ele sorria como se aquele momento bastasse. Certa vez, ao varrer o corredor principal, Marina percebeu o reflexo das câmeras no alto das paredes. Pequenos olhos metálicos acompanhavam cada movimento. Fingiu não notar, mas um arrepio subiu-lhe à espinha. Continuou o serviço sem pressa. Quando terminou, encontrou Lucas adormecido no tapete da sala, o carrinho de brinquedo entre as mãos. Cobriu-o com cuidado e apagou as luzes. Do andar de cima, Eduardo observava pela tela do computador. A imagem era serena, mas o rosto dele não. Havia algo que ele buscava e ainda não sabia o que. Naquela noite, choveu. Marina ficou mais tempo que o habitual, esperando a tempestade diminuir.
Da cozinha, o som da água batendo no vidro se misturava a uma melodia baixa que ela murmurava sem perceber. Era a mesma canção de antes, a que havia deixado Eduardo inquieto. Ele desceu as escadas sem fazer barulho. Parou na porta e observou. Marina, de costas, lavava a louça, balançando o corpo no ritmo suave da música. A luz amarelada criava uma cena que parecia antiga. Por um segundo, ele viu o reflexo da esposa naquela postura simples, no gesto de enxugar as mãos, na maneira de olhar o relógio da parede. Um instante depois, afastou-se. No quarto, assistiu à gravação pela terceira vez. A música soava familiar, mas não lembrava de onde vinha. Nos dias seguintes, começou a chegar mais tarde do trabalho. Dizia aos sócios que precisava revisar projetos, mas a verdade era outra. Queria ver, sem admitir, o que aquela mulher fazia quando achava que ninguém via. E ela, sem saber, transformava cada canto da casa em algo vivo. Regava as plantas esquecidas no terraço, abriu as janelas do quarto de hóspedes para o sol entrar, colocou flores no corredor. Lucas acompanhava tudo com risadas e perguntas. Dona Celina via a mudança com desconfiança. Ela é boa, mas se mete demais, resmungava. Eduardo apenas assentia, olhando para o monitor desligado. Em uma manhã, ele saiu mais cedo e voltou de surpresa. Encontrou Marina no jardim com Lucas. O menino tentava imitar o jeito dela de plantar mudas. As mãos pequenas, cobertas de terra, o riso solto. Eduardo ficou parado na varanda, observando a cena. Lucas o viu e correu até ele. Pai, olha o que a Marina me ensinou. Eduardo abaixou-se, tocou a terra fria e sentiu algo estranho. Uma mistura de incômodo e saudade. Muito bem, filho, respondeu, com um tom que não usava há tempos. Marina apenas sorriu e voltou ao trabalho. Naquela noite, as câmeras registraram algo diferente. O jantar foi silencioso, mas menos tenso. Eduardo jantou na mesma mesa, sem o notebook, e Lucas falava sem parar sobre o jardim, as plantas e o carrinho consertado. Marina, em pé ao fundo, recolhia os pratos, sem interferir. Havia um tipo de harmonia discreta, frágil como vidro, mas real. Quando todos dormiram, ela caminhou pela sala escura. Parou diante do piano coberto e passou a mão pela tampa empoeirada. Hesitou, depois ergueu a tampa e pressionou uma tecla. O som foi suave, quase tímido. Continuou por alguns segundos até que o medo venceu a coragem. Fechou o piano e apagou as luzes. No andar de cima, Eduardo havia visto tudo. Não entendeu por quê, mas não conseguiu desligar o monitor. A imagem dela diante do piano ficou gravada na tela e na memória. No dia seguinte, ele pediu à governanta que trocasse a senha das câmeras. Disse que era questão de segurança, mas o que o movia era outra coisa. Algo que não queria admitir. O medo de perceber que, aos poucos, aquela mulher simples estava quebrando o vidro que ele mesmo ergueu entre o passado e o presente. As manhãs voltaram a ter som. Lucas acordava chamando Marina, e o riso dele atravessava a casa antes que o pai descesse as escadas. Eduardo fingia não perceber, embora cada gargalhada trouxesse algo que ele não sabia se era incômodo ou alívio. No café da manhã, observava de longe os dois. A mulher preparando o suco, o menino batendo os pés na cadeira, inventando histórias com os brinquedos. Era uma cena simples, mas a simplicidade o assustava. Desde que Marina começara ali, a casa parecia menos previsível, e era justamente a imprevisibilidade que ele mais temia. Dona Celina notava isso. Mantinha o olhar sobre a funcionária o tempo todo. Quando Marina arrumava os quartos, a governanta aparecia na porta sob o pretexto de ajudar, mas era só vigilância. Havia uma rigidez em seu modo de observar, uma tentativa de preservar a velha ordem. Para ela, a casa funcionava melhor no silêncio e qualquer som novo era sinal de descontrole. Uma tarde, Marina recolhia as roupas do varal quando ouviu a voz de Celina atrás dela. O senhor não gosta de surpresas,
disse, sem emoção. Nem de gente curiosa. Marina fingiu não entender. Eu só faço o meu trabalho. Celina manteve o olhar firme. Espero que continue assim. A frase ficou no ar, leve e pesada ao mesmo tempo. Marina guardou as roupas em silêncio, mas o estômago se apertou. Sabia o que significava ser observada. Já tinha sentido isso antes, em hospitais, em casas estranhas, em empregos que duravam pouco. Naquela noite, Eduardo assistiu novamente às gravações. Algo nele buscava algo que não sabia definir. As imagens mostravam Marina e Lucas no jardim. Ela ensinando o menino a amarrar o cadarço, a cantarolar baixinho enquanto limpava a varanda. Nenhum movimento fora de lugar, nenhuma invasão. Ainda assim, ele sentia que havia algo escondido. A dúvida era um tipo de febre. Crescia devagar, sem febre visível, apenas uma inquietação constante. No dia seguinte, Rafael apareceu na casa. Era o único amigo que Eduardo ainda recebia. Conversaram no escritório enquanto Marina e Celina preparavam o almoço. "Você está diferente", disse o advogado, observando o amigo. "Mais calado do que o habitual." Eduardo desviou o olhar do monitor. "Estou apenas reorganizando a casa." Rafael sorriu com ironia. "Ou observando demais quem está nela?" Eduardo não respondeu. O outro insistiu. "Não é saudável, Caio. Você sabe disso. A câmera substitui o olhar, mas não traz paz." Eduardo encerrou o assunto. Quando o amigo foi embora, sentou-se diante das telas e ficou olhando Marina aparecer e desaparecer de cômodo em cômodo. Sentia-se no controle, e isso era o que restava de previsível. No fim da tarde, Marina lavava o chão da sala quando Lucas correu com o carrinho nas mãos. "Pai, olha!" Eduardo, de volta da empresa, parou na porta e respondeu sem olhar. "Depois, filho." O menino baixou a cabeça. Marina o viu se afastar, e algo nela apertou. Segurou o pano e disse num tom sereno: "Ele só queria te mostrar o carrinho novo." Eduardo virou o rosto, surpreso com a ousadia. Os dois se encararam por um instante que pareceu longo. "Cuide do que é seu trabalho." Ele respondeu, frio. Ela apenas assentiu e voltou a limpar. Mas naquela noite, ele reviu a cena nas gravações e percebeu algo que não esperava. Sua própria voz soava dura demais. Ele pausou o vídeo e ficou olhando para o rosto dela. Havia calma, mas também algo difícil de decifrar. Talvez dor, talvez cansaço. No dia seguinte, a desconfiança se instalou de vez. Eduardo pediu à governanta que revisasse os pertences de Marina, alegando segurança. Celina não hesitou. Vasculhou discretamente o armário do quarto de empregada, a bolsa simples, o uniforme. Encontrou uma caixinha de madeira, pequena, guardada com cuidado. Dentro, uma fotografia antiga. Um corredor de hospital, uma mulher deitada em uma maca e, ao lado dela, uma jovem enfermeira. Celina levou a foto até o patrão. Eduardo segurou o papel como se queimasse. A mulher da maca era sua esposa. A jovem enfermeira era Marina. O impacto o deixou sem ar. As perguntas vieram em sequência, rápidas, agressivas, sem espaço para lógica. Por que ela estava ali? Como conseguiu o emprego? O que queria dele? Da família? No jantar, Marina percebeu o olhar diferente. Celina evitava falar. E Lucas, intuitivo, ficou quieto. Eduardo não dirigiu a palavra à funcionária. Quando ela recolheu os pratos, sentiu o peso do olhar dele. Mais tarde, enquanto limpava o corredor, ouviu passos atrás de si. Eduardo parou próximo à escada. "Há quanto tempo você conhece a minha esposa?" A voz era firme, sem tom de dúvida, apenas acusação. Marina ficou imóvel, o pano nas mãos. "Eu não conhecia. Trabalhei no hospital onde ela ficou internada." Ele se aproximou. "E trouxe lembranças dela para dentro da minha casa?" Marina tentou explicar, mas as palavras se embaralharam. Eu só queria ajudar o menino." Eduardo virou-se sem responder e subiu as escadas. Na sala, o som do relógio parecia marcar cada batida de culpa e desconfiança.
Lucas apareceu no corredor, sonolento. Papai, por que você está bravo com a Marina? Eduardo olhou o filho, hesitou. Vá dormir, Lucas. Quando o menino subiu, ele ficou ali, sozinho, diante das câmeras, sem coragem de revê-las. No fundo, algo o incomodava mais que o medo de ser enganado. O medo de estar se sentindo vivo novamente. Eduardo não dormiu naquela noite. As imagens se repetiam na tela e a fotografia nas mãos de Celina queimava como um lembrete de algo mal resolvido. A enfermeira da foto era a mesma mulher que agora arrumava sua casa, embalava o sono do filho e tocava o piano com delicadeza. Marina dormia no quarto dos fundos, sem imaginar o turbilhão que o patrão vivia. Ele passou horas voltando e pausando os vídeos. Não havia nada de suspeito, nenhuma invasão, nenhum gesto que justificasse tamanha vigilância. E mesmo assim, não conseguia parar de assistir. Às 3 da manhã, Lucas apareceu na gravação do corredor de pijama, caminhando até o quarto de Marina. Eduardo prendeu o fôlego. O menino abriu a porta devagar e encostou na beira da cama. Ela acordou, levantou-se e o pegou no colo. Pesadelos de novo? Perguntou com voz sonolenta. Ele apenas assentiu, encostando o rosto no pescoço dela. Ela ficou sentada, balançando devagar, e começou a cantar. A mesma canção, a mesma melodia que sua esposa usava para acalmar o filho. Eduardo avançou o vídeo e, quando percebeu que ela ficou ali até o menino dormir, seus olhos marejaram. Não de raiva, mas de confusão. Pela primeira vez em muito tempo, a casa parecia viva e ele não sabia se queria isso. Pela manhã, fingiu normalidade. A rotina seguiu. Café servido, Lucas correndo pelo jardim, Celina em silêncio forçado. Marina o cumprimentou com um bom dia simples, sem saber que cada gesto dela já estava sendo revisto em loop. Eduardo respondeu com um aceno frio e saiu para o trabalho. No caminho, o rádio tocava a mesma música antiga, mas ele desligou. O som o incomodava. Passou o dia no escritório, distraído, repetindo mentalmente as palavras que ouvira de madrugada. Você prometeu cuidar dele, lembra? A voz era da esposa, ecoando em lembrança. E agora, era como se outra mulher estivesse cumprindo a promessa que ele esquecera. À noite voltou mais cedo, abriu o computador e assistiu novamente ao vídeo do piano. Marina limpava o teclado com um pano úmido e, antes de fechar a tampa, tocava uma sequência curta de notas. Eduardo pausou o vídeo. Conhecia aquela sequência. Era parte de uma composição que sua esposa nunca terminara. Sentiu um aperto. Como Marina saberia disso? Começou a buscar explicações lógicas. Coincidência? Acaso? Memória de hospital? Nenhuma parecia bastar. Levantou-se, foi até o piano, ergueu a tampa e tocou as mesmas notas. O som encheu o ar com algo esquecido. Ficou parado, sem coragem de continuar. De repente, uma voz veio do corredor. É uma música bonita. Marina segurava o pano de limpeza, surpresa por vê-lo ali. Eduardo desviou o olhar. Não entre aqui sem ser chamada. Ela recuou. Desculpe, senhor. Eu só ouvi o som. Ele assentiu, impaciente. Volte ao trabalho. Assim que ela saiu, ele sentou-se no sofá e permaneceu olhando para o piano, imóvel. Havia uma parte dele que queria desligar todas as câmeras, mas outra precisava delas. Como se, ao observar, pudesse controlar algo que já não dominava. Nos dias seguintes, o comportamento dele mudou. Mais calado, mais rígido, as conversas com Lucas se tornaram monossilábicas. O menino sentia a tensão e buscava Marina o tempo todo. Ela o distraía com brincadeiras, desenhos e histórias simples, tentando evitar que o ambiente se tornasse pesado. Mas o peso vinha do alto. Uma tarde, enquanto limpava o quarto principal, Marina percebeu a luz vermelha piscando na câmera do teto. Parou, olhou para cima e sentiu o coração acelerar. Sabia que estava sendo observada,
Passou o pano devagar, tentando parecer natural, mas cada gesto parecia ensaiado. A sensação era sufocante. À noite, ela dormiu mal. Sonhou com corredores de hospital, com vozes chamando seu nome, com promessas sussurradas no escuro. Acordou suando. No andar de cima, Eduardo também não dormia. Assistia novamente às imagens do menino dormindo no colo dela. E dessa vez, não havia raiva. Havia um desconforto diferente, uma espécie de reconhecimento. Era como se ela tivesse devolvido algo que ele julgava impossível. Paz. Quando amanheceu, Celina entrou na cozinha e encontrou Marina distraída, mexendo o café. "O senhor está diferente. Cuidado para não se enganar", disse em voz baixa. Marina ergueu os olhos. "Eu só trabalho aqui. Trabalha demais no que não te pertence", retrucou a governanta antes de sair. Pouco depois, Eduardo desceu as escadas. O olhar dele estava distante. "Hoje não precisa limpar o escritório", disse sem motivo aparente. Marina assentiu. "Sim, senhor." Lucas apareceu logo em seguida, correu para abraçá-la e mostrou um desenho. Ele, o pai e Marina de mãos dadas no jardim. Eduardo olhou o papel, sério. "O que é isso, filho?" "Minha família", respondeu o menino. O silêncio foi mais forte que qualquer bronca. Marina abaixou a cabeça. Eduardo pegou o desenho, guardou-o no bolso e saiu sem dizer mais nada. À noite, voltou a assistir às gravações. Mas pela primeira vez, não buscou falhas. Procurou sorrisos, gestos, respirações. Viu a mulher cantando, o filho dormindo, a vida que ainda existia ali, disfarçada entre o pó e o medo. E então, sem perceber, fechou o laptop. Ficou no escuro, o som do piano ainda vivo na mente, e entendeu que o que mais o assustava não era ser enganado, era estar sentindo outra vez. A chuva caiu o dia inteiro, deixando a casa envolta em um silêncio molhado. Marina passou a manhã limpando a biblioteca, um cômodo que raramente alguém visitava. O cheiro de madeira antiga se misturava ao do pano úmido, e as prateleiras altas guardavam livros que pareciam nunca ter sido tocados. No canto, uma escrivaninha coberta de poeira chamava a atenção. Ela começou a tirar as coisas com cuidado. Papéis, pastas, cadernos. Foi quando um envelope caiu no chão. Dentro havia uma foto, uma mulher sorrindo, abraçada a um bebê de poucos meses. Atrás da imagem, uma dedicatória escrita à mão: "Para o amor da minha vida, nosso maior presente." Marina sentiu o corpo inteiro paralisar. Reconheceu o rosto da mulher. Era a mesma paciente do hospital, a que segurou sua mão enquanto pedia, entre lágrimas, que cantasse para o filho quando ele chorasse. Aquela lembrança, guardada há anos, atravessou o tempo como uma ferida aberta. Ela se sentou no chão, a foto tremendo entre os dedos. As imagens voltaram, a enfermaria iluminada por uma luz fria, o som dos monitores, o cheiro de álcool e de despedida. A mulher pálida, com os olhos fixos nela, segurando sua mão e sussurrando: "Promete que vai cuidar dele, que não vai deixá-lo crescer no silêncio?" Marina prometera. E agora entendia por que, desde o primeiro dia naquela casa, tudo lhe parecia familiar. O piano, o corredor, até o perfume suave que ainda pairava no ar. Guardou a foto de volta no envelope e continuou o trabalho, tentando conter o turbilhão dentro dela. No andar de cima, Eduardo voltara mais cedo. O escritório estava escuro, iluminado apenas pelas telas das câmeras. O rosto cansado refletia nas imagens, e o olhar dele oscilava entre raiva e confusão. Depois do que descobrira, a desconfiança havia virado hábito. Observava Marina com uma atenção doentia, tentando encontrar provas de um plano que não existia. E naquela tarde, viu algo diferente. A mulher estava parada na biblioteca, imóvel, com uma foto nas mãos. A expressão dela era de tristeza profunda. Não culpa. Eduardo aumentou o zoom da câmera, buscando entender o que ela segurava. Quando percebeu que era uma fotografia da esposa, o coração disparou.
Como isso foi parar aí? Murmurou. Levantou-se e desceu as escadas, decidido a confrontá-la de uma vez. Marina o ouviu entrar, mas não se moveu. Ele parou na porta. Onde encontrou isso? A voz dele soou mais áspera do que pretendia. Ela se virou devagar, ainda com a foto nas mãos. Estava na gaveta, senhor. Eu reconheci essa mulher. Eduardo se aproximou um passo. Reconheceu? Sim. O olhar dela vacilou. Trabalhei no hospital onde ela ficou internada. Ele prendeu o ar. E o que fazia lá? Era técnica de enfermagem. Eu estava com ela no último plantão. O silêncio entre eles se estendeu, pesado. Eduardo pegou a foto das mãos dela e a observou de perto. O rosto da esposa sorrindo ao lado dele mesmo, mais jovem, mais vivo. Por que nunca me disse isso? Marina respirou fundo. Achei que não devia. Não queria que pensasse que eu vim aqui por interesse. Eduardo apertou os lábios, tentando controlar a confusão. E por que veio então? Porque viu o anúncio e precisava do emprego. Só isso. Ele queria acreditar, mas algo nele resistia. E essa música, a que canta para o meu filho. De onde conhece? Marina engoliu em seco. Ela me pediu, naquela noite. Disse que era o que acalmava Lucas. Eduardo desviou o olhar, e o silêncio voltou a tomar o espaço. O som da chuva batendo nas janelas parecia acompanhar as batidas do coração dele. Marina se afastou com o olhar marejado. Eu prometi que cuidaria dele. Foi tudo o que ela pediu antes de ir embora. Eduardo ficou parado, sem saber o que responder. As palavras ecoaram dentro dele, misturando dor e alívio. Quando ela saiu do cômodo, ele permaneceu ali, encarando a foto sobre a mesa. O rosto da esposa parecia mais próximo do que nunca. Mais tarde, no quarto, ele abriu uma gaveta e encontrou um caderno de capa gasta. Reconheceu a caligrafia da esposa nas páginas. Anotações, letras de músicas, fragmentos de pensamentos. No meio, uma frase sublinhada. Se eu não puder vê-los crescer, que alguém os ensine a sorrir. A respiração dele ficou curta. Sentou-se na cama, o caderno nas mãos, e fechou os olhos. Pela primeira vez, sentiu vontade de agradecer àquela mulher que ele tanto desconfiava. Enquanto isso, Marina deitava no pequeno quarto dos fundos, o corpo exausto e o coração pesado. Não sabia se no dia seguinte ainda teria o emprego, mas de alguma forma sentia que o propósito dela ali já estava cumprido, mesmo que Eduardo nunca acreditasse. Lucas dormia tranquilo no quarto ao lado, o brinquedo preferido ao lado do travesseiro. Na tela do monitor, Eduardo observava o filho e, sem perceber, um sorriso breve se formou. Depois, desligou o sistema de câmeras e permaneceu no escuro. O som distante da chuva e o calor de uma lembrança boa o acompanharam até o amanhecer. O dia seguinte começou com um ar diferente. A chuva tinha cessado, mas a casa ainda guardava aquele cheiro úmido de madrugada. Marina acordou cedo, como sempre, mas seus movimentos estavam mais lentos. O encontro do dia anterior ainda vibrava na memória. Cada palavra dita por Eduardo parecia ter ficado suspensa no ar, misturada ao som das janelas que batiam com o vento. No café, o clima era silencioso. Dona Celina mantinha a expressão fechada, servindo os pratos sem olhar ninguém nos olhos. Lucas brincava com o pão, distraído, e Eduardo apenas observava. Marina evitava cruzar o olhar com ele, tentando disfarçar o incômodo. "Pode deixar, Dona Celina, eu cuido da louça", disse num tom suave. A mulher mais velha respondeu apenas com um aceno curto e saiu da cozinha. Eduardo esperou alguns segundos antes de se levantar. Parou atrás de Marina, como se as palavras pesassem demais para sair. "Ontem, quando você disse que ela pediu para cantar, estava falando a verdade?" Marina continuou lavando a xícara, as mãos firmes, mas a voz falhou. "Sim, senhor. Foi o último pedido que me fez." Eu segurei a mão dela até o fim. Eduardo recostou na parede, observando o chão.
Você devia ter me dito antes. Eu tentei no primeiro dia, mas achei que não acreditaria e talvez tivesse razão. Ele respirou fundo, cansado. Por que guardou essa foto? Pretendia me mostrar? Não, ia devolvê-la. Eu não roubei nada, senhor. Eduardo passou a mão no rosto. Não acho que tenha roubado. Só não entendo o motivo de estar aqui. Diga a verdade. Você veio por causa dela? Marina virou-se com os olhos marejados. Eu vim porque precisava de trabalho. Mas fiquei porque vi o mesmo menino que ela descreveu, sozinho, preso no silêncio que ela tanto temia. O som da voz dela parecia ferir algo dentro dele. Eduardo tentou falar, mas não conseguiu. O que ele mais temia, que a casa tivesse sido invadida por lembranças. Já havia acontecido. E, no entanto, a presença dela não era ameaça. Era como se as lembranças tivessem encontrado corpo. Ela falava de mim? Perguntou, hesitante. Marina assentiu. Falava. Não com raiva, nem com tristeza. Falava com esperança. Disse que o senhor era bom, só não sabia como continuar sendo. Eduardo desviou o olhar e a voz saiu quase num sussurro. E o que mais ela disse? Marina apertou o pano nas mãos. Que o amor às vezes precisa de silêncio, mas não pode viver nele para sempre. Por um instante, ninguém se moveu. O relógio marcava as horas com um som distante. Eduardo se afastou, pegou o casaco e saiu para o escritório. Marina ficou ali, parada, tentando conter o tremor nas mãos. Quando subiu para arrumar o quarto de Lucas, encontrou o menino sentado no chão, folheando um álbum antigo. Quem é essa, Marina? Perguntou, mostrando a foto da mãe. Ela se ajoelhou ao lado dele. É sua mamãe. Ela te amava mais que tudo. Ela cantava para mim, né? Cantava sim. O menino encostou a cabeça no ombro dela. Você canta igual. Marina o abraçou, sem saber que Eduardo, parado à porta, observava em silêncio. Mais tarde, ele chamou Celina no escritório. Quero que desligue as câmeras hoje. A governanta o olhou com espanto. Tem certeza? O senhor mesmo pediu para mantê-las por segurança. Eu pedi por medo, mas agora percebo que segurança não é o que falta aqui. Celina hesitou. E quanto à funcionária? Eduardo respondeu sem levantar a voz. Ela fica, enquanto eu quiser. A mulher mais velha abaixou a cabeça e saiu sem discutir. Ao anoitecer, a casa estava mais leve. Marina fazia o jantar e Lucas ajudava, quebrando pequenos pedaços de pão e jogando na tigela, todo orgulhoso de participar. Eduardo observava de longe, com uma expressão diferente. O modo como ela falava, os gestos simples, a calma. Tudo aquilo o confrontava com um passado que ele tentou enterrar. Senhor, quer jantar na mesa ou no escritório? Perguntou Marina, quebrando o silêncio. Ele pensou por alguns segundos. Na mesa. Durante a refeição, Lucas falava sem parar. A Marina me ensinou a fazer flor com guardanapo. Quer ver, pai? Eduardo riu, um riso curto, mas sincero. Quero. O menino mostrou o papel amassado, e por um instante a cena pareceu normal. Tão normal que assustava. Marina recolheu os pratos e levou-os para a cozinha, enquanto Eduardo permanecia sentado, observando o espaço vazio diante de si. Quando ela voltou, ele a chamou. Marina. Ela parou na porta, o pano nas mãos. Sim, senhor. Minha esposa, ela sofreu muito? Marina respirou devagar antes de responder. Tinha medo de deixá-los sozinhos, mas foi em paz. Sorriu antes de partir. Eduardo baixou o olhar. Eu não estava lá. Tive medo de ver. Marina se aproximou devagar, com a voz calma. Ela sabia que o senhor a amava e que voltaria a amar a vida, mesmo sem ela. Ele levantou o rosto surpreso. Disse isso? Disse. O silêncio se instalou novamente, mas dessa vez não era pesado. Era o tipo de silêncio que antecede algo novo. Marina recolheu o pano, pronta para sair. Boa noite, senhor. Marina. Ela se virou. Obrigado. Naquela noite, Eduardo entrou no quarto de Lucas. O menino dormia, tranquilo, o brinquedo preferido caído ao lado da cama.
O pai ajeitou o lençol e ficou observando por alguns segundos. Depois, foi até o escritório e abriu o caderno da esposa. Folheou as páginas até encontrar o trecho com a letra da canção. Começou a tocar as notas baixinho, até que um som suave se misturou ao do piano. Marina, parada à porta, cantava a melodia com a mesma voz serena que um dia acalmou a mulher dele. Eduardo não disse nada. Continuou tocando enquanto as lembranças se transformavam em algo que pela primeira vez não doía. Os dias que seguiram pareciam mais leves, mas havia algo invisível crescendo entre eles. Uma tensão que ninguém nomeava. Marina fazia seu trabalho com o mesmo cuidado de sempre, mas o olhar de Eduardo havia mudado. Já não era o olhar de um patrão distante, e sim de alguém tentando entender sentimentos que o assustavam. Às vezes, ele se pegava observando-a mais do que devia. O jeito com que penteava o cabelo antes de dormir, a calma ao falar com Lucas, o silêncio cheio de sentido que deixava nos cômodos. Era uma presença que confortava e incomodava ao mesmo tempo. Naquela sexta-feira, Rafael apareceu de surpresa. Entrou no escritório sem bater, como fazia desde os tempos de faculdade. Encontrou o amigo distraído, com o piano aberto e o caderno da esposa sobre a mesa. "Você anda diferente", disse, puxando uma cadeira. Eduardo ergueu o olhar, desconcertado. "Talvez eu esteja apenas cansado." Rafael observou o caderno, depois o rosto do amigo. "Ou envolvido." Eduardo franziu a testa. "Não é isso." "Então o que é? Instala câmeras para vigiar uma funcionária, depois as desliga e começa a tocar piano com ela? Acha que ninguém vai notar?" Eduardo se levantou impaciente. "Ela não é qualquer funcionária. É quem esteve com minha esposa nos últimos momentos." Rafael o olhou com incredulidade. "E isso te dá paz ou te prende mais ao passado?" Eduardo respirou fundo. "Nem eu sei." No corredor, Marina ouvia parte da conversa. As palavras batiam no peito como pedras. Quando ouviu o próprio nome, recuou e voltou para a cozinha, tentando disfarçar a angústia. No fim da tarde, Rafael se despediu com um aperto de mão e uma frase seca. "Cuidado para não confundir gratidão com sentimento." Eduardo não respondeu. Ficou sozinho, o som da frase martelando a cabeça. Naquela noite, a casa estava estranhamente quieta. Lucas já dormia, e Marina terminava de guardar a louça quando ouviu passos vindos do corredor. Eduardo parou na porta da cozinha, sem saber como começar a conversa. "Precisamos falar." Ela se virou surpresa. "Aconteceu alguma coisa?" "Sim." O tom dele era tenso. "As pessoas estão começando a comentar, e eu não posso permitir que se crie mal-entendido." Marina deixou o pano sobre a pia. "Mal-entendido? Você passou dos limites. O que acontece nesta casa é visto por todos. Não quero que pensem que há algo entre nós." As palavras caíram duras, injustas. Marina sentiu o rosto queimar. "Eu nunca dei motivo para isso. Então mantenha distância. É melhor para você e para o meu filho." Ela engoliu em seco. "E para o senhor também, imagino." Eduardo hesitou, mas não respondeu. "Boa noite, Marina." Ela ficou parada, tentando conter as lágrimas, mas quando o ouviu subir as escadas, desabou na cadeira. A raiva e a dor se misturaram até virarem um nó. Pensou em ir embora, em deixar tudo para trás. Mas então lembrou de Lucas, o menino que voltara a rir, a dormir, a cantar. Ele não tinha culpa de nada. No andar de cima, Eduardo não conseguia dormir. Caminhava de um lado a outro, repetindo as próprias palavras, tentando se convencer de que havia feito o certo. Mas a imagem dela chorando não saía da cabeça. Olhou para a foto da esposa na cabeceira. "O que você faria no meu lugar?" murmurou. O vento batia na janela com força. Desceu as escadas, abriu uma garrafa de uísque e serviu-se. Sentou-se diante do piano, mas as mãos não obedeciam. O som das teclas saiu pesado, disforme. Marina, ainda acordada, ouviu o som e desceu devagar.
Encontrou-o ali, com o olhar perdido. Está tarde, senhor. Não consegui dormir. Ela hesitou. Quer que eu prepare um chá? Não. Ele fez um gesto impaciente e fechou o piano. Não precisa fingir que se importa. Não estou fingindo. Eduardo levantou-se, irritado. Você não entende. Desde que chegou, tudo está fora do lugar. Essa casa, meu filho, eu trouxe lembranças que eu lutei para enterrar. Marina manteve a voz calma. Eu não trouxe nada. Só mostrei o que ainda estava aqui. Ele a encarou com raiva e culpa. Você devia ter ido embora no primeiro dia. E deixado o menino sozinho? Não. Eu prometi à mãe dele que cuidaria dele. Prometeu? A voz dele aumentou. Prometeu a uma mulher morrendo se meter na vida da minha família? Marina deu um passo para trás, assustada com o tom. Eu só cumpri o que ela me pediu. Eduardo passou a mão no cabelo, atordoado. Você não tinha esse direito. O som da discussão acordou Lucas, que apareceu na escada com o olhar assustado. Pai? Eduardo virou-se, respirando com dificuldade. Marina se abaixou para o menino. Está tudo bem, querido. Volta para a cama. Mas ele chorava, agarrado à barra da roupa dela. Eduardo fechou os olhos, exausto. Marina, vá embora. Amanhã cedo, quero você fora daqui. Ela não respondeu. Pegou o menino no colo e o levou de volta ao quarto, cantando baixinho a mesma canção. A voz saía trêmula, mas doce. Eduardo ficou sozinho na sala, o som da melodia subindo pelas escadas como um golpe. Quando o silêncio retornou, ele desabou no sofá. O copo caiu da mão, o uísque espalhou-se pelo tapete. No quarto, Marina arrumava a mala às pressas, as mãos tremendo. As roupas dobradas com cuidado pareciam mais pesadas do que deveriam. Sentou-se na beira da cama e olhou pela janela. O céu começava a clarear. Lá fora, o jardim estava coberto de orvalho. Cada coisa parecia mais nítida, como se a despedida já tivesse acontecido. No amanhecer, ela deixou a chave sobre a mesa e parou diante do quarto de Lucas. Abriu a porta devagar. O menino dormia, com o carrinho preferido ao lado. Tocou o cabelo dele com delicadeza e sussurrou, promessa cumprida. Quando virou-se para sair, ouviu uma voz rouca atrás de si. Marina, não vá. Eduardo estava na porta, o rosto abatido, os olhos vermelhos. Eu falei coisas horríveis. Não era você, era o medo. Marina ficou imóvel. Medo de quê, senhor? De sentir outra vez. Ele deu um passo à frente, de perder de novo. Ela olhou para ele por um longo momento, depois respondeu baixinho. O medo não impede a dor, só atrasa a vida. Saiu sem olhar para trás. Eduardo ficou parado, sem forças para impedi-la, enquanto a porta se fechava devagar, deixando para trás o som do piano ainda vivo em sua memória. A casa amanheceu diferente naquele dia. O som do portão batendo foi o último vestígio da presença de Marina. Eduardo ficou parado diante da janela, observando a rua vazia. O sol mal nascia e a luz amarelada parecia mais fria do que nunca. No chão, perto da mesa, estava a chave que ela deixara. Pequena, simples, mas agora pesada como ferro quente. Ele a pegou e a segurou por um instante antes de guardá-la no bolso. Lá em cima, Lucas chamava por ela. Papai, a Marina ainda está dormindo? Eduardo fechou os olhos. A voz do filho cortava mais fundo que qualquer acusação. Subiu as escadas devagar. A Marina foi embora, filho. O menino arregalou os olhos, confuso. Mas ela prometeu que ia cantar para mim hoje. O pai respirou fundo, ajoelhando-se. Às vezes as pessoas precisam ir, mesmo que não queiram. Lucas balançou a cabeça, frustrado. Ela disse que não ia me deixar sozinho. Eduardo o abraçou, sem saber o que responder. O dia se arrastou em silêncio. Sem a voz de Marina, a casa parecia ter voltado a ser o que era antes, um lugar de ordem e solidão. Dona Celina retomou o comando com eficiência, mas até ela notava o vazio. Os brinquedos ficaram espalhados por mais tempo. O piano permaneceu fechado.
E Lucas passou a andar de um lado a outro procurando por algo que não sabia explicar. Eduardo tentou trabalhar, mas as letras no computador embaralhavam. A imagem dela voltava o tempo todo. O jeito que falava baixo, as mãos sempre em movimento, a coragem de enfrentá-lo quando ninguém mais o fazia. À noite, ele entrou no escritório e ligou o sistema de segurança. As câmeras ainda estavam ativas, mesmo depois do que prometera desligar. Por um instante, hesitou. Sentiu culpa, mas a necessidade de vê-la de novo falou mais alto. Abriu as pastas de gravações e começou a assistir aos vídeos antigos. A primeira imagem era de Marina varrendo o jardim, rindo de algo que Lucas dizia fora do enquadramento. Depois, os dois cozinhando juntos, a bagunça na cozinha, as mãos dela segurando as dele. Cada arquivo parecia um fragmento de vida que ele não percebeu enquanto acontecia. De repente, uma das gravações travou. A tela ficou preta por alguns segundos e depois exibiu uma mensagem. Arquivos corrompidos. Eduardo clicou várias vezes tentando restaurar, mas nada acontecia. Um por um, os vídeos começaram a falhar. Imagens quebradas, ruídos, trechos de vozes distantes. Era como se a presença dela estivesse sendo apagada diante dele. Ficou ali, imóvel, observando a tela em branco até perceber que suas mãos tremiam. Levantou-se, foi até o piano e abriu a tampa. As teclas brancas refletiam a luz fraca da madrugada. Tocou a melodia que aprendera com ela, mas errou as notas. Tentou de novo. As mãos pesadas, o coração acelerado. As lembranças vinham em ondas. A esposa, Marina, o filho rindo, o som da música misturado ao choro contido. De repente, perdeu o controle e bateu as mãos sobre o teclado. O som foi seco, brutal. Ficou ali, respirando com dificuldade, até que sentiu algo quente nos olhos. As lágrimas vieram sem aviso. Lá em cima, Lucas acordou e desceu as escadas. Encontrou o pai sentado no chão, encostado no piano. Papai! Eduardo enxugou o rosto às pressas. Tá tudo bem, filho. Só não consegui dormir. O menino se aproximou, trazendo nas mãos o carrinho de brinquedo. Quero mostrar uma coisa. Ele girou o carrinho no chão, fazendo-o bater suavemente nas pernas do pai. A Marina consertou para mim. Disse que nada que é importante de verdade quebra fácil. Eduardo o olhou com surpresa. A frase o atingiu como um soco silencioso. No dia seguinte, acordou decidido a encontrá-la. Procurou o contrato na gaveta, o endereço da ficha de admissão. Pegou o carro e dirigiu sem destino até lembrar da clínica onde a esposa havia ficado internada. Achou o prédio envelhecido, o letreiro apagado pelo tempo. Perguntou por Marina na recepção, mas ninguém sabia. Uma das enfermeiras antigas o reconheceu. Ah, o senhor é o marido da Clara, não é? A moça que cuidava dela se mudou há uns anos. Era quieta, muito dedicada. Disse que não conseguia mais trabalhar em hospital. Eduardo agradeceu e voltou para o carro, sem saber para onde ir. O trânsito de São Paulo parecia mais barulhento do que nunca. Cada buzina o irritava. Parou no acostamento e respirou fundo, apoiando a testa no volante. A sensação de perda era diferente daquela que conhecia. Não era ausência, era arrependimento. Voltou para casa à noite, esgotado. O relógio marcava quase meia-noite. Subiu as escadas em silêncio, olhou o quarto de Lucas e o viu dormindo com o carrinho nas mãos. No corredor, percebeu que a porta do quarto de Marina estava entreaberta. Entrou. O cheiro dela ainda estava ali, misturado ao sabão e às flores secas na janela. Sobre a cômoda, uma folha dobrada. Era uma carta, a caligrafia simples, firme. Senhor Eduardo, não guardo raiva. Só tristeza por não ter conseguido mostrar que ainda havia vida nesta casa. Sua esposa me pediu para cuidar do menino, mas talvez o que ela realmente quisesse era que o senhor também voltasse a viver. Cuide dele, cuide de você. A música ainda está aí. Eduardo sentou-se na cama e leu a carta várias vezes.
Depois levantou e foi até o escritório. Abriu o computador. As pastas das câmeras agora estavam completamente vazias. Nenhum arquivo restava. Ficou olhando a tela por longos minutos, como se esperasse que algo reaparecesse. Mas não havia mais nada. As imagens se perderam, e com elas, o controle que ele achava ter. Caminhou até o piano e, pela primeira vez, tocou sem medo. As notas saíam suaves, imperfeitas, mas vivas. Do andar de cima, Lucas acordou e desceu devagar, sonolento. Parou na porta e observou o pai. Eduardo levantou o olhar e abriu um pequeno sorriso. "Quer cantar comigo?" O menino assentiu e se aproximou. A voz infantil se misturou às notas, preenchendo a casa que antes só conhecia o som do silêncio. E mesmo sem perceber, Eduardo começou a respirar diferente, como quem, depois de muito tempo, se permite existir outra vez. Os dias passaram lentos depois daquela madrugada. A casa parecia diferente, embora quase nada tivesse mudado. O som do piano ainda preenchia o ar. Mas agora vinha das mãos de Eduardo e de Lucas juntos. O menino cantava, inventando letras, e o pai o acompanhava com acordes simples, tentando manter o ritmo. Era um som imperfeito, mas vivo. Ainda assim, algo faltava. Havia sempre uma sombra entre as notas, um vazio deixado por alguém que ele não sabia se voltaria. Marina não dera mais notícias. A carta ficara sobre a cômoda, e ele a lia todos os dias, como quem busca uma pista escondida entre as linhas. A letra firme parecia conversar com ele. "A música ainda está aí." Cada vez que lia essa frase, sentia vontade de acreditar. Uma manhã, Lucas apareceu com o desenho nas mãos. "Pai, posso mandar para Marina?" Eduardo olhou o papel colorido. Eram 3 figuras de mãos dadas no jardim, o mesmo desenho antigo, agora com flores e um sol enorme. "Acho que ela gostaria, filho, mas a gente não sabe onde ela está." O menino ficou pensativo. "Então escreve você." Eduardo não respondeu. Passou o dia com aquilo na cabeça. À tarde, procurou novamente o endereço que constava no contrato antigo. Era de um bairro simples na Zona Norte. Pegou o carro e dirigiu até lá. O prédio era pequeno, com pintura gasta e cheiro de café vindo da calçada. Subiu os degraus devagar. No 3º andar, bateu na porta com um certo nervosismo que há muito não sentia. Ninguém atendeu. Bateu de novo. Então ouviu passos leves e o som da fechadura. Marina abriu a porta com expressão surpresa. O tempo parecia ter parado entre eles. Eduardo tentou falar, mas a voz não saiu de imediato. "Eu devia ter vindo antes." Ela ficou imóvel, segurando o pano que trazia nas mãos. "Por que veio, senhor?" Ele olhou para o chão. "Para dizer que errei. Que você não devia ter ido embora." O silêncio entre os dois era denso, mas não hostil. Marina o observava, avaliando se podia acreditar. "Achei que o senhor quisesse esquecer tudo." "Quis, mas percebi que o que eu queria esquecer era o medo, não você." As palavras o surpreenderam tanto quanto a ela. Marina respirou fundo. "Não sei se consigo voltar para aquela casa. Tive a sensação de que cada passo ali era uma invasão." Eduardo deu um passo à frente. "A casa é grande demais sem você. Lucas pergunta por você todos os dias." Ela abaixou o olhar. "E o senhor?" Ele hesitou. "Também." Ela o convidou para entrar. O apartamento era simples, mas cheio de vida. Plantas nas janelas, panos coloridos, um rádio antigo tocando baixo. "Tem vivido bem?" perguntou ele. "Tenho tentado." Marina serviu café em 2 xícaras desiguais. Eduardo observou as mãos dela, a mesma firmeza de antes. "Li sua carta muitas vezes e desliguei as câmeras de vez." Marina o olhou com um meio sorriso. "Tarde, mas justo." Ele sorriu de volta. "Descobri que quando a gente tenta controlar tudo, acaba perdendo o que realmente importa." Ficaram um tempo em silêncio, ouvindo o som distante do rádio. Eduardo finalmente tirou algo do bolso. O desenho de Lucas, dobrado e já amassado. "Ele pediu para te entregar." Marina pegou o papel com cuidado.
Ele está bem? Melhor do que eu imaginava. Anda tocando piano todos os dias. Diz que agora é a vez dele cuidar de mim. Ela riu, emocionada. Ele sempre foi esperto. Por um instante, os dois ficaram olhando o desenho. Marina passou os dedos sobre as linhas coloridas e a expressão dela se suavizou. Acho que ele me ensinou mais do que eu a ele. Eduardo assentiu. A mim também. Levantou-se devagar. Não quero que volte por obrigação. Só quero que saiba que a casa ainda está aberta. Que a música não acabou. Ela o acompanhou até a porta. E se eu voltar, senhor? Promete que vai deixar o piano aberto. Prometo. 2 dias depois, Lucas correu pela sala gritando: Pai, tem alguém no portão! Eduardo desceu as escadas e parou sem fôlego. Marina estava ali, com uma mala pequena e um sorriso contido. Disse que não sabia se voltava, mas prometi para mim mesma que promessas não devem ser quebradas. Lucas pulou no colo dela, rindo. Eu sabia que você ia voltar. Eduardo os observava sem conseguir dizer nada. A cena parecia uma lembrança de algo que ele nunca teve, mas sempre quis. A rotina voltou a ganhar ritmo, mas de outro jeito. Marina reassumiu o trabalho, só que agora os limites eram outros. Jantavam juntos às vezes, riam mais e as noites deixaram de ser longas. O piano voltou a ser o centro da casa. Lucas tocava as notas erradas com entusiasmo e Eduardo o acompanhava sem se importar. Marina, encostada à parede, assistia em silêncio, o rosto tranquilo, como quem, enfim, encontrou o lugar certo. Uma noite, depois que Lucas dormiu, Eduardo foi até a cozinha. Marina estava terminando de guardar as coisas. O piano ainda está aberto, disse ele. Ela sorriu. Então parece que cumpriu a promessa. Eduardo se aproximou. Tem outra que eu quero fazer agora. Quero que fique. Não só como funcionária, mas como parte da casa, da vida dele e da minha também. Marina ficou em silêncio por alguns segundos. O senhor tem certeza? Tenho, e quero que me chame de Eduardo. Ela abaixou os olhos, tentando conter o sorriso. Vou pensar. Tudo bem. Só não demore. Ele se virou para sair, mas ela o chamou. Eduardo. Ele olhou para trás. Obrigada por ter voltado. Você é quem voltou. Ela balançou a cabeça. Não. Eu só segui o som. Naquela noite, o piano ficou aberto. E pela primeira vez em muito tempo, o som que enchia a casa não era de perda nem de culpa. Era o som de um recomeço. Simples, imperfeito e verdadeiro, como tudo o que finalmente volta a viver. O sol entrava pela janela da sala, atravessando as cortinas finas e iluminando o chão de madeira recém-polido. O som do piano se misturava às risadas de Lucas, que corria pela casa com um carrinho nas mãos. Marina acompanhava o menino com o olhar, sentada perto da janela, dobrando lençóis brancos com calma. Eduardo, do outro lado do cômodo, observava a cena sem pressa. A casa, que antes parecia feita de concreto e silêncio, agora respirava. As paredes já não guardavam o peso do passado. Tinham se tornado abrigo de uma vida nova, construída aos poucos, com gestos pequenos e sinceros. Desde que Marina voltara, nada havia sido dito sobre o que sentiam, mas tudo estava ali, no jeito de se olharem, na forma como dividiam o espaço, sem precisar de explicações. As manhãs eram leves. Eduardo fazia o café enquanto ela acordava Lucas, e as vozes dos dois preenchiam a cozinha com sons que ele jamais imaginou voltar a ouvir. O menino falava mais, ria mais, e o pai o acompanhava sem a rigidez de antes. Marina percebia a mudança e, mesmo tentando manter distância, sabia que aquele lar já a incluía. Numa tarde de sábado, os três estavam no jardim. Lucas tentava ensinar o pai a fazer castelos de areia, enquanto Marina regava as plantas que ela mesma havia trazido semanas antes. Eduardo fingia não entender as instruções do filho, só para ouvir o menino rir. Quando olhou para o lado, viu Marina sorrindo, o rosto leve sob a luz do sol. Por um instante, o tempo pareceu parar.
Havia paz ali. Uma paz que não vinha do esquecimento, mas da aceitação. Ele se aproximou, pegou o regador das mãos dela e disse: "Acho que agora a casa ficou completa." Marina sorriu sem responder. À noite, enquanto Lucas dormia, Marina foi guardar as roupas e encontrou o antigo caderno de Clara sobre a mesa. O mesmo caderno onde a esposa de Eduardo escrevera as músicas inacabadas. Havia uma página dobrada, com algo novo. Quando abriu, viu a caligrafia de Eduardo, mais firme que antes. "A música ainda está aqui, e agora tem outras vozes." O coração dela apertou. Na manhã seguinte, Eduardo a chamou até o piano. "Tem algo que quero te mostrar." Ela hesitou, mas se aproximou. Ele abriu o caderno e apontou para uma partitura nova. "Terminei a música, aquela que Clara começou." Marina tocou as primeiras notas e Eduardo se juntou a ela. O som era suave, como se as lembranças antigas e o presente se encontrassem numa mesma melodia. Quando pararam, ela estava chorando. Ele apenas disse: "Acho que agora." Ela descansou. Os dias seguintes passaram com a tranquilidade de quem não precisa mais se defender do que sente. Lucas aprendeu a tocar algumas notas sozinho e insistia para que todos o ouvissem. Dona Celina, antes desconfiada, agora parecia parte da família. A rigidez que a definia havia se dissolvido em gestos simples. Bolos aos domingos, histórias à mesa, risadas contidas quando Lucas derrubava algo e Eduardo não brigava. Certa noite, enquanto Marina guardava os brinquedos espalhados pela sala, Eduardo apareceu com 2 xícaras de chá. "Ainda fica acordada até tarde demais." "Velhos hábitos", respondeu ela sorrindo. "Talvez agora seja a hora de criar novos." Ele sentou-se ao lado dela. O silêncio que se instalou era confortável, como se palavras fossem desnecessárias. "Sabe o que percebi?" ele disse depois de um tempo. "A casa nunca foi fria. Era só eu que a deixava assim." Marina o olhou serena. Ela só esperava ser vivida de novo. Lucas apareceu sonolento, arrastando o cobertor. "Pai, canta para eu dormir." Eduardo o pegou no colo. "Hoje a Marina canta." Ela riu, tímida, mas aceitou. A voz dela preencheu o corredor enquanto o menino adormecia nos braços do pai. Quando o colocou na cama, Eduardo ficou parado, observando o filho respirar. "Ele parece outro. Ele só precisava de companhia", respondeu Marina. "E o senhor também." Eduardo virou-se e sorriu. "Você ainda me chama de senhor. Hábito difícil de mudar." "Então muda." Ela hesitou, depois murmurou: "Eduardo." Mais tarde foram até a varanda. A cidade estava silenciosa. As luzes dos prédios ao longe pareciam vagalumes presos no escuro. Marina se encostou no corrimão e o vento movimentava o cabelo dela. Eduardo se aproximou. "Sabe o que eu mais temia?" Ela o olhou. "Sentir que podia ser feliz de novo." "E agora sente?" "Agora eu só vivo." As semanas se transformaram em meses. A vida seguiu sem pressa. Marina continuou trabalhando, mas com liberdade. Lucas crescia cercado de carinho. Eduardo retomou a empresa, mas sem se deixar consumir por ela. Aos domingos, os 3 passeavam no parque e a casa deixava de ser apenas um endereço. Virou lar. Uma manhã, Lucas apareceu na sala com o caderno nas mãos. "Pai, a Marina precisa escrever aqui também." Eduardo riu. "O que ela vai escrever?" "Outra música." Marina pegou o lápis e escreveu devagar. "Algumas promessas mudam destinos." O menino bateu palmas, satisfeito. Eduardo leu a frase em silêncio e a olhou com ternura. "Você cumpriu todas as promessas, Marina." "Nem todas. Falta uma." "Na qual?" "Fazer essa casa rir todos os dias." Ele sorriu. "Então temos tempo." No fim da tarde, sentaram-se os 3 no jardim. Lucas brincava na areia, Marina lia um livro e Eduardo, sentado ao lado dela, apenas observava. O sol se punha devagar, tingindo o céu de dourado.
A brisa leve passava entre as árvores e o som distante do piano vinha da sala aberta. Marina fechou o livro e olhou para o homem ao seu lado. Nunca pensei que ficaria aqui por tanto tempo. E agora? Agora acho que sempre estive. A casa iluminada ao entardecer parecia outro lugar. Não havia câmeras, segredos, nem paredes frias. Apenas vida. Eduardo passou o braço pelos ombros dela e olhou o menino correndo. Parece que ela cumpriu a promessa, não é? Marina assentiu. Cumpriu e deixou outras pra gente. O som do riso de Lucas se misturou ao canto dos pássaros. O piano aberto esperava pela próxima melodia. Sob o mesmo teto, 3 vidas diferentes encontraram um ritmo comum. E pela primeira vez, nada precisava ser dito, bastava existir. Se essa história te tocou e te fez acreditar que o amor pode renascer até nos lugares mais silenciosos, inscreva-se no canal e continue acompanhando outras histórias emocionantes como esta, cheias de recomeços, promessas e vidas que se cruzam quando menos se espera.